de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a graça de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu aos céus, eu também vou subir. Oh, 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 Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Senhor, obrigado pela sua graça, Senhor, por ter nos concedido tamanha salvação, Senhor. Obrigada. Pareço estar, mas entrego os meus tempos.
Deus. Obrigado por ser esse Deus de amor que está em nossas vidas. E por isso também nós podemos amar os nossos irmãos e sermos igreja e sermos unidade, Senhor. Obrigada, Pai. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje estamos retomando o livro Hábitos Espirituais, do autor David Metz. Prazer em Jesus Cristo pela graça diária. Hoje chegamos à 12ª devocional, com o tema Faça uma pausa no caos. O autor nos ensina que o silêncio pode nos falar alto. E ele diz que nós precisamos de descanso diante do caos, diante do barulho, diante de multidões e diante desses ruídos que a vida pós-moderna nos apresenta. Ele diz que nessa pausa precisamos das disciplinas espirituais do silêncio e da solitude através das Escrituras. Como somos feitos de ritmos entre silêncio e barulho, cadências, rotinas e estações, silêncio e barulho também fazem parte da vida cotidiana do cristão. Então, precisamos de intervalos, como Cristo fez em Mateus 4:23, quando ele subiu ao monte para ir orar sozinho. A vida está muito lotada de barulhos, barulheiras, de rotinas, de compromissos, mas precisamos perceber que estamos também viciados nessa vida barulhenta. E é diante disso que o autor nos apresenta que o silêncio pode ser estranho, mas também maravilhoso à luz das Escrituras, pois pode nos levar a refletir sobre Deus e sobre o que Ele deseja para nós na sua vontade. E aí ele nos pergunta, por que se afastar? Será que o afastar-se é suficiente? A resposta é não. O afastar-se em pausas só é suficiente e satisfatório à luz da vontade de Deus, acompanhado por Deus, e descansar apenas no Senhor. Então devemos encontrar clareza nesse descansar pela fé nas Escrituras, entendendo nossas vocações e retornando para a nossa vida cotidiana, restaurados e revigorados através da palavra de Deus. Mas a voz mais importante no silêncio, ele ressalta, é a voz de Deus e não a nossa voz. O objetivo da prática do silêncio, com disciplina espiritual, é ouvir o Deus audível das Escrituras e não nossos corações. É ouvir a palavra de Deus. O silêncio só é útil quando estamos alicerçados na graça de Deus, desenvolvendo os nossos corações em oração para votar uma vida em comunidade. E por isso que ele nos alerta que devemos ter cuidado. Cuidado com esses retiros temporários, como ele diz, porque eles devem ser temporários e passageiros, e não perpétuos. Um período breve, quieto, sozinho, ouvindo a palavra de Deus, refletindo sobre ela, é muito saudável. Mas isso não deve ser longo. Períodos estes devem ser curtos, diários e apenas baseados nas Escrituras para nos revigorar, restaurar e retornarmos à nossa vida cotidiana. Essa é a intenção. A intenção dele é essa, que nós possamos ter pausas em nossa rotina, de acordo com sua característica e peculiaridade de suas atividades, para refletir a voz de Deus sobre nossas vidas, sobre os nossos aprendizados, sobre o culto, sobre o que estamos lendo, sobre nossas devocionais. E aí ele nos dá alguns passos para isso. Ele nos diz que nós deveríamos orar em gratidão a Deus, pedindo que o Espírito de Deus ilumine a nós para que nós entendamos o ensinamento dele. Ele diz que nós devemos ler as Escrituras e alinhar a revelação de Deus na sua palavra em nossas vidas. Depois ele diz que após a leitura devemos meditar na Bíblia, nas Escrituras, sobre o ensinamento dela na vida prática do cristão, na sua e na minha vida. E depois de ler e meditar, nós deveríamos escrever esse aprendizado. E é uma prática interessante, escrever o que você entendeu e aprendeu sobre a sua reflexão cristã neste determinado momento de pausa. Depois refletir, à luz disso, sobre o seu chamado como cristão. Refletir sobre como esse aprendizado que você escreveu, que você refletiu e que você leu, pode ser praticado no seu chamado. E orar sobre isso. Orar sobre as Escrituras para aí construir uma rotina de intimidade com Deus. Muito interessante essa pausa alicerçada com o Senhor.
E essa devocional simples trouxe muito ensinamento para mim, meus irmãos. Espero que seja tão útil para você como foi para mim. E essa é a minha oração, que a prática da pausa baseada na palavra de Deus seja também instrumento de Deus nas nossas vidas para refletir cada vez mais a glória dele em nós e no próximo. Essa é a minha oração, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.